Mais um vídeo de Descomplicando as Escrituras começando, e hoje nós vamos concluir o Antigo Testamento. No último vídeo a gente falou sobre o Pentateuco com uma introdução bíblica, inclusive sobre a introdução bíblica aqui no link da descrição. Aqui na descrição continua disponível o link para você adquirir o e-book de introdução bíblica que eu construí, que assim, vale a pena dar uma olhada, tá? Um preço bem simbólico, para um conteúdo bem completo e muito sintetizado, bem dinâmico, para você entender um pouco melhor como a Bíblia funciona e caminhar por dentro dela antes mesmo de começar a ler. Eu te garanto que isso faz muita diferença. Se você quiser saber mais sobre ele, eu mostrei ele um pouco por dentro no último vídeo, eu vou deixar linkado aqui também. Mas vamos ao que interessa. Hoje a ideia é a gente falar do restante do Antigo Testamento. E assim, engraçado. Por quê? Eu não sei se essa tendência também acontece aí com você, mas comigo, geralmente, a gente começa muito empolgado pelo Pentateuco, Gênesis, Êxodo, aí chega nos livros de lei, Levítico, Números, Deuteronômio, a gente vai cansando, e quando a gente chega em Josué, que seria o próximo livro, né, que a gente deveria ler, a gente até lê, mas já lê arrastado, porque já tá cansado das outras leituras. Parece que foi uma vitória ler só os 5 primeiros. E aí, conforme o tempo vai passando, comigo é assim. Eu leio Josué, eu leio Juízes, eu leio Ruth, eu leio 1 Samuel. Quando chega em 2 Samuel, já se arrasta de novo. Quando vai para Reis, meus amigos. E aí, assim, acaba que o restante do Antigo Testamento, falando de mim, tá? Eu li pouquíssimas vezes em comparação com os outros livros, justamente por essa dificuldade. Porque passar por toda essa história e conseguir realmente passar por ela é um desafio. Até hoje, que eu vou te ajudar a entender melhor esses livros, que a história deles conta, e te dar algumas dicas também no final, para que você consiga ler sem perder o interesse, de uma forma descomplicada, mais tranquila, focando no que realmente importa para você na fase que você tá agora. Então vamos lá. Falando então do primeiro livro histórico que a gente tem, dentro das escrituras, a gente vai ter algumas classificações dos livros no cânon tradicional. Então a gente tem o Pentateuco, que são os primeiros 5, depois a gente vai para os históricos, a gente tem também os poéticos, depois a gente tem os profetas maiores e menores, e essa classificação se dá de acordo com o tamanho dos livros e não por eles serem considerados maiores em relação a outros, entendeu? Não é um nível de superioridade, mas sim de relevância e tamanho dos livros em si. E aí depois disso a gente vai ter um período ali intertestamentário entre os 2 testamentos. Foi um período mais ou menos de 400 anos em que não tiveram profetas, não tivemos livros sendo escritos, não temos nenhum dado bíblico, dado escrito bíblico desse período, e depois a gente entra no Novo Testamento. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais especificamente sobre o período intertestamentário, que é bem interessante. Inclusive, é um dos períodos que a gente mais estuda na escola, para você ter noção. É o período ali quando a Grécia assume o controle, né, do mundo conhecido naquela época, depois vem os romanos, e a gente estuda bastante isso, né, na história geral, na escola, no cursinho, para vestibular, enfim. Então, acho que vai ser um vídeo bem interessante de compartilhar. E, por fim, então, a gente conclui com o Novo Testamento, para que nunca mais seja uma dificuldade para você ler a Bíblia e entender como os livros funcionam, para que a sua leitura flua com mais qualidade e menos complicada. Tá, então depois do Pentateuco, a gente vai ter, então, os livros históricos. Isso, gente, falando de um cânon tradicional. Como eu já disse para vocês, no clube e na minha vida pessoal, eu utilizo essa Bíblia aqui, que é a Bíblia em ordem cronológica. Essa especificamente é da Editora Vida. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado, só sobre a cronologia bíblica. A gente fala sobre ela, explica sobre as outras cronologias e explica sobre essa Bíblia. Então, se você ainda não viu, eu vou deixar linkado aqui. E quando a gente lê em ordem cronológica, é um pouco diferente, mas o intuito dos vídeos para descomplicar as escrituras é que todo mundo consiga fazer uma leitura descomplicada, independente da Bíblia que use. Então a gente vai usar o cânon tradicional, por isso que eu estou separando por temáticas, tá bom? Então, dentro dos livros históricos, a gente começa com Josué, que vai ser então a continuação do legado de Moisés. Josué, ele se torna o líder do povo de Israel quando eles estão prestes a entrar na Terra Prometida. Eles ainda têm alguns desafios pela frente, muitos povos para conquistar, porque a região onde Deus havia prometido a Abraão e toda a sua descendência, que é a terra ali de Canaã, né? Eu vou deixar um mapa aqui para vocês verem e terem uma noção. Essa terra
ela já estava ocupada. Faziam muitos anos que o povo de Deus não estava mais morando nessas terras, que estava no Egito, por exemplo. Quando eles voltam e retornam para retomar essa terra, não tinha uma escritura que dissesse, olha, essa terra aqui é dos hebreus, não tinha isso. Então eles tiveram que tomar a força, porque os povos conquistaram aquela região, e muitos povos e povos poderosos. Mas Deus sempre esteve à frente de toda essa conquista. Nessa época, o povo, ele ainda, apesar de alguns intempéries e algumas coisas isoladas que iam acontecendo, de idolatria e de desvirtuar do caminho do Senhor, mesmo assim, o povo naquela época ele ainda era um povo muito temente, era um povo que ainda sacrificava muito ao Senhor, que ainda tinha Deus como seu único Deus. Com o tempo a gente vai ver que isso vai ficando cada vez mais complicado, mas ali naquele período Deus esteve à frente de todas as batalhas, a grande maioria delas foi vencida por Josué. Depois que Josué morre, a gente vai ter um novo período, que é o período dos juízes. Lembrando, gente, que assim, o povo de Deus era o único povo daquela época que tinha um único Deus. Todos os outros povos eram politeístas, eles tinham mais de um Deus. A forma como eles cultuavam esses deuses era muito diferente e da forma como o povo hebreu cultuava o seu Deus. Cultuava e sacrificava e, enfim, as condutas de vida, as leis dos judeus era muito diferente do restante do povo, do restante das pessoas ali. Vocês vão ver que às vezes eu falo judeus, às vezes eu falo hebreus, isso também tem uma explicação, mas não é muito relevante pra gente. Agora, se você ficar curioso, procura no Google que aí você vai entender melhor. Eu posso fazer um vídeo depois explicando melhor essas diferenças, com algumas curiosidades para vocês desse período. Mas, enfim, então, nesse momento, eles estão prestes a entrar, né, na Terra Prometida, com Josué conquistam tudo. E aí, depois disso, quando eles entram na Terra e começam a se adaptar, né, a uma nova vida, sem ser uma vida de 40 anos que veio ali do deserto. Então agora eles têm um lugar fixo para ficar, eles têm um lugar fixo para adorar, para cultuar, para sacrificar. Todas as tribos já estão bem colocadas, vamos dizer assim, né, nesse novo território. Agora eles têm outros desafios para enfrentar. Então agora eles vão lidar com povos diferentes do Egito, por exemplo. Essa nova geração foi uma geração que nasceu no deserto, tem muita coisa que eles não sabem sobre o seu próprio Deus. Então Deus ele levanta algumas pessoas em específico em tempos determinados para liderar essas pessoas, tá? Liderar o povo. E essas pessoas são juízes. Os juízes, eles vêm justamente para liderar, às vezes, uma batalha, ter um pensamento estratégico que vem de Deus, ter uma palavra. E os juízes, eles atuavam muito mais especificamente em relação a confrontos, em relação ao posicionamento de guerra, posicionamento de defesa dos territórios e do povo, do que propriamente dito espiritual, vamos dizer assim. Só que a gente teve um juiz / sacerdote, que é o ponto principal pra gente aqui. A gente vai começar a falar um pouco dele, e foi o último juiz. Ele é considerado juiz por algumas linhas de pensamento, outras não, mas eu considero ele como o último juiz, que foi Samuel. Então ele tem uma história muito conhecida, tem inclusive um DVD do Diante do Trono para crianças que conta a história de Samuel. É uma das histórias que a gente escuta fragmentado quando a gente é criança, né? Que Samuel ouviu a voz de Deus ainda muito novinho, foi entregue ao templo, cresceu no templo. Então Samuel se torna um exemplo para o povo. No caso dele específico, não só em relação a guerras, mas principalmente em relação a esse vínculo espiritual do povo com Deus. Então ele era um profeta, e além dele ser um profeta, ele também atuava ali dentro do cenário do templo, crescendo dentro desse entendimento. Depois disso, a gente vai começar a ler então 1 Samuel, e Samuel é o profeta, né, o sacerdote que unge Saul, que é o nosso primeiro rei de Israel. O povo começa a pedir por um rei. O povo de Israel não tinha rei. Todos os outros povos ao seu redor era o único que não tinha. Por quê? Porque tinha-se o entendimento de que quem governava a nação de Israel era Deus. Sempre houve essa dificuldade de se entender que o povo precisava de um rei. Eles já tinham líderes que os ajudavam a entender o coração de Deus e o entendimento de Deus para o seu convívio e o seu comportamento. Mas agora o povo começa a sentir a necessidade de ter um rei, principalmente pela influência de se ver que todos os povos ao seu redor tinham. Então, por que eu não?
Então se tinha esse entendimento e se começou a cobrar, né, um rei em Israel. O povo começou a cobrar isso. Então Deus escolheu Saul, que foi o primeiro rei, e Samuel foi quem ungiu Saul como rei. Saul foi um bom rei por um determinado tempo, até o momento que as coisas desandaram. Depois disso, a gente vai ter Davi sendo ungido também por Samuel. E Davi, de todos os reis de Israel, foi o rei mais importante. Depois de Davi, todos os outros reis eram comparados em comportamento, em posicionamento, em como guerreiro, como líder. De todas as formas possíveis, todos os outros reis eram comparados com Davi. E são comparados com Davi na Bíblia. Então, sempre que um rei, depois de Davi, não seguia o mesmo caminho, a Bíblia faz questão de colocar isso. Ele não seguia os caminhos de Davi, ou ele seguia os caminhos de Davi. Ele se torna um grande ponto de referência para nós. E é engraçado porque, assim, eu já vi vários relatos de pessoas que vão a Israel e conhecem judeus lá, conhecem o entendimento lá. Hoje em dia, e se nota muito claro o quanto Davi ainda é respeitado nesse mesmo nível pelos judeus até hoje. Aí você vai me falar, Letícia, mas tem várias histórias muito ruins de como Davi fez as coisas, principalmente no ponto de vista familiar. Ele deixou a sua casa muito vulnerável em vários momentos e foi extremamente penalizado por isso em todos esses momentos, mas como no Novo Testamento a gente vai ter uma passagem que vai falar sobre Davi e ele é reconhecido ali no Novo Testamento como um homem segundo o coração de Deus. A gente escuta muito isso, né? Davi foi um homem segundo o coração de Deus porque ele se arrependia, porque ele se voltava ao Senhor. E isso é uma verdade. O coração de Davi, ele se desviava, ele errava como ser humano, mas ele nunca deixou de ter Deus como seu único Deus. Nunca se prestou à adoração a outros ídolos. E isso ao Senhor é muito importante. Vocês vão ver o quanto o pecado de idolatria é extremamente danoso para o povo daquela época e para nós hoje em dia também. Hoje a nossa idolatria é um pouco diferente. A gente não idolatra necessariamente ídolos, imagens, outros deuses, mas a gente adora muitas outras coisas, coloca elas em cima do Senhor, né, à frente do Senhor, às vezes sem que a gente consiga nem notar que tá fazendo isso, né? Inclusive, assim, eu te aconselho a estudar um pouco sobre isso, ir atrás de conteúdos sobre idolatria e ouvir pregações de pregadores que você confia sobre idolatria e o quanto isso hoje em dia ainda nos afeta. Mas esse era um pecado que Davi não cometeu. E isso fazia muita diferença para o Senhor. Enfim, então Davi foi um grande marco na história de Israel. E depois de Davi, ele teve Salomão. Salomão também foi rei. Salomão foi um rei muito conhecido, a gente também escuta várias histórias sobre ele. Depois de Salomão, o seu filho foi Roboão. E daí em diante nós vamos ter uma quebra no reino, tá? Eu tô acelerando a história para vocês, contando assim de maneira mais linha do tempo, para vocês terem uma noção mesmo cronológica, para que quando vocês forem ler, independente se for no cânon ou não, vocês vão conseguir entender essa colocação. Depois que Roboão assume o trono, nós vamos ter uma quebra no reino. Essa quebra acontece por vários motivos, mas a partir daqui nós vamos ter o período do reino dividido. Então a gente vai ter Israel de um lado, com a maioria das tribos, e nós vamos ter o reino de Judá do outro, com Judá e Benjamim, essencialmente, principalmente ali no começo, sendo as outras duas tribos do outro lado do reino. Então agora Israel é dividido no meio. De um lado a gente vai ter os reis que vão seguir a linha de Davi, que vão seguir, não necessariamente no comportamento, tá? Mas a linha genealógica de Davi. E em Israel nós vamos ter reis que usurparam, pessoas que tomaram o poder, pessoas que entraram na frente, não necessariamente genealogicamente falando, sabe? Às vezes um era filho do outro, mas a forma como tudo aconteceu foi meio que golpe, sabe? Um golpe de Estado. Então as pessoas entravam e tomavam o governo e assumiam e era isso, se tornavam reis. E aí a gente vai ter esse período do reino dividido até o momento em que esse reino quebra. O reino de Israel é tomado pela Síria e o reino de Judá é tomado pela Babilônia. E aí a gente vai ter então um período ali de cativeiro, quando as pessoas são levadas cativas
dentro desse período, Israel não existe mais, tá? Agora Israel pertence à Babilônia, à Síria, aos povos daquela época que dominavam o mundo conhecido. Depois do cativeiro, a gente vai ter um período de restauração que vai acontecer principalmente a partir dos medos e persas, quando eles assumem a Babilônia, e aí eles têm um pouco mais de compaixão pelo povo, devolvendo para eles a sua cidade, o seu lugar, o seu país. E isso tudo acontece pela bondade de Deus. E depois do período de restauração, que Jerusalém vai ser reconstruída, com os muros, com o templo e tudo mais, a gente vai ter então o período final ali do Antigo Testamento. Essa história toda que eu contei para vocês é assim um panorama bem superficial, porque dentro de cada um desses acontecimentos a gente vai ter vários livros que vão sendo escritos e a gente vai lendo dentro dessa história. Eu vou abrir aqui a linha cronológica da Bíblia que eu falei para vocês. Por quê? Porque a partir de agora eu vou contando para vocês os livros, tá? Por quê? Porque dentro do cânon tradicional não necessariamente vai vir tudo dentro dessa ordem. Então a gente tem Josué, Juízes, Ruth. Vamos entender onde está Ruth na cronologia de fato, para a gente ver que não necessariamente é nessa ordem. A história de Ruth ela vai se passar no meio do livro de Juízes. É por isso que ele vem logo depois de Juízes. Cronologicamente, a gente pode considerar que está num bom lugar. E a história de Ruth vai contar pra gente como que ela conheceu Boaz. E Boaz fazia parte, né, da genealogia bíblica principal, vamos dizer assim, que passa por Davi, que vai chegar até Jesus, tá bom? Então, essa ascendência de Jesus, né, porque não é a descendência depois de Cristo, é antes de Jesus. Quem que veio antes, né? Pai de quem, pai de quem, pai de quem? Essa árvore genealógica que veio antes de Jesus, essa ascendência de Jesus, ela passa por Boaz. E o filho de Boaz, com Ruth, é Obed, e Obed vai ter, então, Jessé, que é o pai de Davi. Então, a gente vai ter que Ruth era bisavó de Davi. Então, por isso que ela é tão importante aqui, por isso que ela está no meio de Juízes, antes de 1 Samuel, que 1 Samuel vai contar pra gente a história de Davi e de Saul, basicamente, tá? Então, começa com Saul, depois a história de Davi, e nos conta também a história de Samuel, né? Que veio antes, que foi quem ungiu os dois como reis. Então, a gente vai ter 1 Samuel, 2 Samuel, e em 2 Samuel, a gente vai ter, essencialmente, né, a continuação ali, os primeiros anos, até o final, do reinado de Davi, contando também pra gente a história de Salomão. Nesse meio tempo, gente, tem vários salmos que são escritos, obviamente, na época de Davi, né, a grande maioria dos salmos foram escritos por Davi, então a gente vai ter vários salmos acontecendo aí nesse meio. Quando a gente lê na cronologia, a gente entende isso. E tem um outro livro que eu acho importante comentar aqui, que ele começa a aparecer pra gente mais especificamente a partir de 2 Samuel também, é o livro de Crônicas. Então vamos falando assim do cânon, né? A gente tem Samuel, Reis, Crônicas. Então a gente tem esses 6 livros que eles basicamente vão caminhar sempre juntos. As crônicas são 2 livros da Bíblia que eles resumem para nós os acontecimentos de 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, em essência. E os livros de crônicas, eles são como se eles fossem escritos pelos escribas da época, como se eles fossem registros para nós do que estava acontecendo. Por vários momentos você vai ver que 2 Samuel vai falar uma história e quando você for ler 1 Crônicas, você vai ver que está falando a mesma coisa. Então muita gente também se confunde nesse sentido, porque lê 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Aí chega em Crônicas, fala, uai, mas eu já li isso aqui. E aí, dá a impressão, se a gente não entende que isso não é uma linha reta, que isso não é uma cronologia exatamente por acontecimentos, dá a impressão que aquelas histórias estão se repetindo na linha do tempo. E na verdade não, elas são as mesmas histórias a partir de 2 Samuel.
Isso é muito importante também, porque quando a gente faz uma leitura corrida das escrituras, né, que geralmente é a leitura que a gente faz anual, vamos dizer, para passar por todos os livros, ler todos os livros, a Bíblia de capa a capa, enfim, né, para mim essa leitura ela não faz tanto sentido assim, apesar de ser válida, dá um bug na cabeça também, entendeu? É muito parecido com quando a gente vai ler o Novo Testamento, que aí a gente começa em Mateus, aí a gente lê a história de Jesus. Aí a gente vai para Marcos, a gente lê a história de Jesus. Aí a gente vai para Lucas, a gente lê a história de Jesus. E a gente vai para João, a gente lê a história de Jesus. De maneiras diferentes, obviamente, né, com pontos de vista diferentes de cada evangelista, mas vocês entendem? É como se a gente estivesse repetindo. E é o que acontece em Crônicas também. Então a gente precisa tomar esse cuidado e entender o que cada livro é. O que cada livro vai trazer de história para nós. Para a gente não ficar perdido nisso e não deixar essas coisas acontecerem sem ter a real clareza do que a gente está lendo nesses momentos. Os livros de crônicas, eles vão ser muito próximos ali, eles vão contar as mesmas histórias de 2 Samuel para frente. 2 Samuel, então, vai terminar com o fim do reinado de Davi e 1 Reis vai começar com o início do reinado de Salomão, que é o seu filho. E aí a gente vai ter 1 Reis contando a história de Salomão, Roboão, que é o seu filho. E aí depois disso a gente vai ter 1 Reis e 2 Reis contando para nós as histórias de cada lado dos reinos. E aí a gente já tem também 2 Crônicas, que vai trazer para nós as perspectivas do que está acontecendo em 1 e 2 Reis, ali em resumo. Quando a gente lê na cronologia, duas coisas acontecem nessa Bíblia que eu tô falando para vocês, que é a mesma que a gente usa como referência no clube. Duas coisas vão acontecer. Nesse momento aqui do reino dividido, entre Judá e Israel, a gente vai ter uma divisão na Bíblia mesmo. Então, de um lado, a gente vai ter a Bíblia contando a história de Israel, e de um lado, a gente vai ter a Bíblia contando a história de Judá. Por quê? Porque as duas histórias, elas caminham juntas. E quando a gente lê na leitura corrida ali de 2 Reis, por exemplo, de 1 Reis, a gente pode ficar bastante perdido. Ah, mas esse aqui tá falando do rei da onde que é esse rei? Ah, e esse rei é da onde? Então, quando a gente lê um comparando com o outro, ao mesmo tempo, fica mais fácil também da gente ter essa compreensão mais completa do que está acontecendo. E juntamente com a leitura de 2 Crônicas. Então, a gente lê 1 e 2 Reis, junto com 2 Crônicas. Se você for fazer uma leitura corrida, que não vai ser cronologicamente, nem com essa Bíblia e tudo mais, você vai ler 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e você vai ter uma noção, sim, de continuidade, tá? Lendo dessa forma. Porém, os livros de 1 e 2 Reis, eles vão trazer um pouco mais de dificuldade na leitura corrida deles, direta, de você entender, tá, esse rei é da onde? Porque às vezes você vai ter que voltar um pouquinho no texto para lembrar. Ah, esse rei é da onde? Porque às vezes no mesmo texto ele vai descrever o que está acontecendo em cada reino de maneira separada, com reis diferentes, em momentos diferentes. E quando você chegar em Crônicas, você vai relembrar tudo que você leu em 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Isso também pode trazer uma sensação de desinteresse na sua leitura, que pode acontecer, é normal, tá tudo bem, tá? Não precisa ficar se culpando porque você tá desinteressado de ler a Bíblia. Isso acontece, gente, nós somos pessoas ruins, tá bom? Nós somos pecadores, a gente prefere o Netflix, você entendeu? Pode acontecer de você ter esse desinteresse e quando a gente lê de novo o que é que a gente acabou de ler, fica mais difícil, entendeu? É a mesma coisa quando você termina Levítico, vai para Números e é a mesma coisa. Aí você vai para Deuteronômio e é a mesma coisa. E aí dá aquela sensação de empacada. Então a minha segunda empacada é sempre aqui. Se eu tô lendo na leitura normal, eu sempre empaco em Crônicas também. Quando eu chego em Crônicas, nossa, que bênção que eu cheguei em Crônicas, mas empaquei de novo. E aí, depois de Crônicas, a gente vai ter os escritos do tempo da restauração. Então, a gente vai ter Esdras, Neemias, Esther, e aqui eu vou parar, tá? Que esses são os livros históricos, tá bom? Ah, eu esqueci de dizer também, nesse meio tempo, a gente tem os livros poéticos, né? Que são os Salmos, os Provérbios, Eclesiastes, nós temos Cantares. Ah, não, calma que a gente não chegou lá ainda, né? Mas esses todos, eles acontecem nesse período anterior. Então, ó, Jó é considerado um livro poético, mas dentro da cronologia, a gente lê Jó
lá em Gênesis. Já falei sobre isso aqui também. Os Salmos, eles foram escritos por várias pessoas na Bíblia, inclusive por Moisés. Então vai ter salmo que a gente deveria ter lido lá com Moisés, vai ter salmo que a maioria deles vai estar aqui no período de Davi, que foi quando Davi escreveu. A gente vai ter salmo durante todo o período do reino dividido, durante o período da restauração, do período do cativeiro, a gente vai ter vários salmos. Isso é muito massa, porque aí a gente consegue entender onde está esse contexto, tá? Quando a gente vai pelos temas do cânon tradicional, não necessariamente esses livros eles vão estar junto ali da história, porque ficaria um pouco difícil de colocar isso dessa maneira. Então, ó, vamos lá. A gente tem 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Aí a gente tem Esdras, que vai contar pra gente o período da restauração. Neemias vai contar pra gente também no período da restauração. Esther vai também estar no período da restauração, que é um período, principalmente a história de Esther é muito importante para nós, porque o povo de Israel quase foi exterminado na Pérsia, mas graças à intervenção e intercessão de Esther isso não acontece. E o povo agora tem também uma liberdade novamente para cultuar a Deus da sua maneira, tendo já ali, né, todo aquele período de reconstrução dos muros e tudo mais. Só que dentro da cronologia, Esther acontece antes de Esdras, entendeu? Então tem essa diferença, mas tudo bem. Dá para entender quando a gente vai lendo. E aí quando a gente chega em Jó, a história de Jó contemporaneamente, ela não tem nada a ver com o reino período da restauração. A história, o histórico de Israel, ele termina em Esther justamente por isso, tá? Por conta da restauração, que foi o último período antes do período intertestamentário e antes do Novo Testamento começar. Beleza, entendendo isso, a gente vai ter Jó, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses livros, eles, como eu falei para vocês, eles vão estar ali no período dos reis, principalmente, com Davi, com Provérbios de Salomão, com Eclesiastes, que também é de Salomão, e com Cantares, que também é de Salomão. Tá? Dentro desses períodos a gente vai estar lendo esses livros. Mas são livros que dá para você ler em contextos diversos. Se você está lendo na cronologia, você vai ler quando eles foram escritos, né, dentro ali daquele contexto. Mas se você ler separadamente, também vai fazer sentido para você, porque são livros de respiro, vamos colocar assim. São livros mais tranquilos da gente fazer a leitura do Antigo Testamento, porque eles se aplicam muito à nossa realidade de hoje em dia e são fáceis de ler também. E aí, então, a gente vai entrar nos profetas maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Isaías, Jeremias e Lamentações são profetas do período do cativeiro. E Lamentações, como eu disse para vocês, é um livro de Jeremias, por isso que ele está aqui junto. Ezequiel e Daniel são profetas também da época do cativeiro, mas Daniel, principalmente, ele vai participar ali bem ativamente na Babilônia, nesse contexto de mostrar àquele povo quem é o seu Deus. Gente, eu amo a história de Daniel, eu acho que ele é um herói muito negligenciado das escrituras. A história dele, a forma como ele era íntegro e se posicionava é sensacional. Super indico a leitura de Daniel, é maravilhoso, tá? A gente aprende demais. E aí depois a gente vem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os profetas menores. Gente, todos esses profetas, eles vão ter um momento exato para profetizar. Durante todo esse período até a restauração, tá bom? Eles estão todos juntos aqui na Bíblia, né, no cânon tradicional, mas cada um vai intervir em um momento ali, principalmente do reino dividido para frente. E aí, cada um deles vai estar atuando de uma forma diferente, em um contexto diferente. Tem alguns que atuam no reino dividido, tem alguns que atuam no período do cativeiro, tem alguns que atuam no período da restauração. E o último é Malaquias, né? Foi o último profeta mesmo a profetizar, e ele já profetiza no período da restauração, antes do período intertestamentário. E depois dele, então, a gente já vai ter o Novo Testamento começando. Feito toda essa introdução, gente, o que eu quero que fique claro para você nesse vídeo, entender qual é o fio da meada do Antigo Testamento depois do Pentateuco, o que aconteceu depois de tudo aquilo, essencialmente, né, claro, mas para
te ajudar a não desistir, né? A continuar corajoso em continuar lendo. Mesmo quando a leitura ficar um pouco mais chata, aparentemente, mais difícil, ou quando ela se repetir, agora você já entendeu quando ela pode se repetir, agora você já entendeu onde que cada um desses profetas vai estar atuando. Ler esses livros separadamente, na forma do cânon tradicional, nos ajuda muito, mas ler esses livros dentro do contexto histórico, dentro do contexto contemporâneo, dentro do contexto cronológico, na linha do tempo das coisas, faz inclusive muito mais sentido. Então eu te aconselho demais a considerar, talvez a partir do ano que vem, uma leitura cronológica das escrituras, tá bom? Para que você entenda um pouco melhor como que isso tudo se conecta, lendo cada coisa no seu lugar. Letícia, por que que então as pessoas não fizeram um cânon bíblico cronológico? Eles tentaram, como eu disse para vocês. Se a gente lê até Esther, a gente entende que tem uma história acontecendo ali, né? Por mais que uma coisa ou outra possa estar fora ali de contexto, mas a gente consegue entender que tem um fio da meada rolando. Quando a gente vai para os livros poéticos e os profetas, talvez a gente se confunda um pouco, porque, tá, mas essa pessoa está falando quando, onde? Porque você já leu lá atrás essa parte da história e parece uma coisa meio repetitiva, um pouco mais cansativa, um pouco difícil de entender para quem, como, o contexto dessas leituras. Quando você estiver lendo no cânon tradicional, desapega disso. Leia cada livro, entendendo cada livro e entendendo esse panorama todo que eu te passei aqui. Bem por cima. Ah, tá, eu sei que esse livro aqui é sobre isso. Uma dica bem legal é que antes de você começar a ler algum livro bíblico, você pega um resumo, né, um resuminho na internet. A própria Bíblia que você usa já tem um resuminho disso, para você entender ali, tipo, qual que é o contexto? Isso aqui aconteceu quando? E aí você consegue linkar uma coisa na outra de uma forma um pouco mais fácil, tá? Isso ajuda a manter o interesse também. E a outra dica que eu tenho para te dar, como eu já falei, é ler a Bíblia em ordem cronológica. Em dezembro a gente vai começar aqui uma nova playlist falando sobre o clube, que se Deus quiser, dando tudo certo, em janeiro a gente vai recomeçar o clube de uma forma um pouco diferente, né, no ano que vem, mas você vai ter a oportunidade de ler a Bíblia junto com um material de apoio cronológico, baseado nessa Bíblia que eu falei para vocês, junto com a gente. Então nós voltaremos com o clube em 2026, se assim Deus permitir. E eu espero vocês lá pra gente ler a Bíblia junto de uma forma que talvez você nunca fez, que você nunca viu, mas que com certeza vai transformar o seu entendimento bíblico e trazer muito mais interesse para sua leitura. Era isso que eu tinha para falar, eu acho. São muitas coisas, né? Mas a gente se vê então no próximo domingo para falar sobre o período intertestamentário e o Novo Testamento também, para você nunca mais ter dificuldade de entender como todas essas coisas funcionam quando você estiver lendo. Lembrando, gente, que assim, tem muita leitura que quando a gente está fazendo a leitura corrida das escrituras, né, ou seja, uma leitura mais rápida, que vai ser uma leitura anual, por exemplo, são muitos livros e a gente tem que ler muita referência por dia. Fazer uma leitura dinâmica é essencial e você só consegue fazer isso quando você entende esse panorama todo. Agora, se você vai parar para estudar a profundidade daquele texto, se você vai ter tempo para isso, cara, o céu é o limite. Então você vai mergulhar, você vai atrás de entender essa história, você vai atrás de materiais de estudo para entender cada vez mais profundamente esses livros. Você vai chegar numa cronologia, tá? Não tem como fugir dela dentro do contexto, né? Mas assim, entenda que o interesse ele tá interligado com o seu objetivo de leitura. Se você tem um objetivo de leitura específico e gasta muito tempo com coisas que, para o seu interesse, para aquele momento, para aquele objetivo de leitura, não vai te ajudar, eu sinto te informar que a sua leitura vai travar em algum momento, que vai ser um pouco mais difícil, que vai ser um pouco mais arrastado. Então você tem que ser um pouco mais inteligente, intencional, lendo as escrituras e passando pelos textos, entendendo que tem coisa aqui que eu preciso me aprofundar, tem coisa aqui que dá para passar um pouco mais rápido, tá? Isso também é uma dica maravilhosa, eu já falei bastante sobre isso aqui no canal, nos outros vídeos. Te convido a assistir toda a playlist, tem muito conteúdo de Bíblia aqui. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Eu espero você. Um beijo e até lá!